Bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas aqui presentes nessa sessão virtual. Eu sou Paulo Matheus Ciccone, sou presidente da segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão do julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Estou declarando abertas as sessões de julgamento desta terça-feira, dia 14 de julho de 2020, que se dividirão em dois períodos, matutino e vespertino. Cumprimento os conselheiros que participarão comigo desta sessão de julgamento, iniciando pelo substituto, meu substituto, conselheiro representante da Fazenda Nacional, Marco Rogério Borges. Marco, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas conselheiros. Uma boa sessão para todos. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, representante dos contribuintes. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, demais colegas. Conselheiro Evandro Correia Dias, representante da Fazenda Nacional. Bom dia, Evandro. Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Conselheira Júnior Roberta Gouveia Sampaio, representante dos contribuintes. Bom dia, doutora Júnior. Bom dia a todos. Conselheiro Wilson Nakazumi Nakayama, representando a Fazenda Nacional. Bom dia, Wilson. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Representante dos contribuintes, conselheira Paula Santos de Abreu. Bom dia, Paula. Assim. Paula, bom dia. Desculpa, bom dia a todos. Eu acho que você estava sem o microfone fechado. Representando os contribuintes, conselheiro Luciano Bernatti. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom, iniciando as sessões, a nossa pauta de julgamento já está disponível a todos. O primeiro processo a ser colocado em apreciação pelos componentes da banca de julgadores é relatoria do conselheiro Evandro Correia Dias, é o item 1 da pauta, processo no 10.166, final 2012-79, recorrente é SESB, Centro de Educação Superior de Brasília Limitada. É um processo em rito de repetitivo, esse é o paradigma, e a relatoria do conselheiro Evandro. Com a palavra, conselheiro. O processo já está disponível na base. Embora eu tenha feito um relatório detalhado, no início do voto eu fiz uma síntese dos fatos, então passamos a ela. Então, na folha 6 do acordo. Então, trata-se de decomp, em que o contribuinte, primeiro, transmitiu um pedido de restituição, depois um pedido de compensação. O crédito que ele está alegando aqui de pagamento indevido a maior é um imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda retido na fonte, ele foi recolhido com o código 0422, referente a royalties e pagamento de assistência técnica em residentes no exterior. O despacho decisório, então, entendeu que esse código, esse imposto estava disponível, o DAF estava disponível, só que ele estava alocado a pagamento. O contribuinte, ele retificou a DCTF, contudo, como já é de praxe, nesse colegiado, se observa que após a retificação da DCTF, após o despacho de PERDECOMP, está sujeito que o contribuinte comprove que, de fato, esse pagamento foi indevido. O contribuinte se insurgiu contra o despacho decisório, e a DRJ, na decisão ACOR, considerou improcedente a manifestação de conformidade. Por quê? Ela entendeu que essa retenção era devida do fonte, porque os pagamentos decorrem de diversos serviços e transferência de know-how por parte do IAG. IAG é o Instituto Argentino lá, que, em sua grande maioria, entendeu que esses pagamentos correspondem a algum tipo de assistência técnica. Então, a teor do previsto no artigo 708 do RI. Entendeu ainda
que, no caso concreto, não está comprovado que o SESB realmente assumiu o ônus financeiro dessa retenção e, por consequente, se é titular do direito de pedir a restituição em seu nome, como exige já transcrito o artigo 166 do CTN. Né? No recurso voluntário, o contribuinte ele insiste, né, no argumento de que esse pagamento é referente a despesas educacionais, esses pagamentos. Então, ele não estaria sujeito ao imposto retido na fonte. Em síntese, é isso. Pode ir ao voto, conselheiro. O cerne da questão discutido nos autos refere-se a verificar se as importâncias pagas pela recorrente ao Instituto Argentino de Gastronomia, IAG, seriam abrangidos pelo conceito de rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica administrativa e semelhantes. A recorrente alega que os conceitos de royalties e remuneração decorrente de assistência técnica, utilizados ordinariamente nos tratados internacionais contra a dupla tributação, não são idênticos ao significado que lhe é conferido pelo direito brasileiro. Ele cita aí o artigo 44 do Decreto 9.580, que substituiu o RIR 99, que fala da questão dos royalties. E cita ainda os artigos 765, 766 e 767 do mesmo decreto, que falam da tributação no fonte. Né? Argumenta que, nesse sentido, considerar-se-á serviço técnico a execução de serviços que depende de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria realizada por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou ainda decorrentes de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico. E assistência técnica, assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou fórmula secreta concessionária mediante técnicos, desenhos, estudos, estruturas enviados ao país e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedida. Transcreve um excerto da doutrina de João Francisco Bianco e alega que as importâncias destinadas àquele instituto, caracterizados como despesas para fins educacionais, não se subsumem às hipóteses de incidência citadas nos artigos acima correlatos, o que desde já enseja sua compensação devida aos valores recolhidos ao erário indevidamente. Transcreve-se a seguir as informações sobre o recolhimento do IR-fonte no Código 0422, extraídos da página 61 do Manual do Imposto de Renda na Fonte, MAFON 2005. Observe-se que, dentre as hipóteses do fato gerador, estão as importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de remuneração de serviços técnicos, de assistência técnica administrativa e semelhantes. A incidência do imposto na fonte sobre os rendimentos de serviços técnicos, de assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados no Brasil e recebidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes domiciliadas no exterior está previsto no artigo 708 do Decreto 3.000, de 26 de março, transcrito a seguir. Transcreve-se a seguir excertos do convênio com o Instituto Argentino de Gastronomia, que descreve o seu objetivo e suas características. Então, percebo que ele tem os três principais artigos que tratam da organização do Departamento Educacional Gastronômico, da outra página, transferência de know-how, né, e fala da questão da contrapartida econômica aqui. Observe-se que no convênio, o IAG se comprometeu a assessorar e transferir conhecimento ao SESB em 3 grandes áreas fundamentais para a implementação da formação de cursos ou carreiras de gastronomia em sua unidade, a saber, organização do departamento educacional gastronômico, transferência de know-how e apoio acadêmico. Entende-se que, no mesmo sentido que a decisão impugnada, que os pagamentos devidos pela SESB decorrem de diversos serviços de transferência de know-how por parte do IAG, os quais correspondem a algum tipo de assistência técnica, administrativa e assemelhados a teor do previsto no artigo
708 do RI 99, e, como tal, sujeitos à retenção na fonte por ocasião do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos. Portanto, rejeita-se os argumentos em contrário trazidos pela recorrente. Ainda que se entendesse que, sob as importâncias pagas pela SESI ou IAG, não seriam abrangidos pelo Conselho de Assistência Técnica, Administrativa e semelhantes, no caso concreto, não se comprova que a recorrente assumiu o ônus financeiro do imposto retido na fonte e, por conseguinte, se é de fato titular de direito de pedir restituição em seu nome conforme a decisão à conta. A recorrente, em seu recurso voluntário, não traz razão alguma de fato ou de direito a fim de comprovar que assumiu o ônus financeiro do imposto de renda retido na fonte e, por consequinte, se é o titular do direito de pedir a restituição em seu nome. Ante todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, em síntese, são duas razões, né? E o objeto que a gente tem para análise aqui é o convênio, né? Então, a gente precisa ler esse convênio, né? E, pela leitura dele, decidir se esses serviços são assistências técnicas ou se são meras despesas educacionais, como alega a recorrente. Essa é a primeira questão. A segunda questão que a DRJ levantou é o seguinte: mesmo que você entenda que esse serviço do convênio não se enquadre no artigo 708, ela não confirma se assumiu esse ônus. Ela fez a retenção na fonte, mas então esse fonte seria do IAG, que está prestando serviço, não dela. Então, por esses dois motivos, se negou provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Bom, antes de abrir os debates, eu queria pedir que alguém olhasse o microfone, porque eu acho que tem alguém com o microfone aberto que está dando ruído na gravação, né? Ok? Bom, debates abertos com aquela simplicidade e devido cuidado para não prolongarmos uma conversa que não se torne necessária. Presidente, ele não trouxe... Me escutando? Perfeitamente. Ele não trouxe... Eu estou olhando aqui as peças processuais, né? Ele trouxe uma série... No recurso voluntário não trouxe nenhuma prova, né? Até bem sucinto o recurso voluntário. É uma questão probatória que já foi suscitada nos mesmos termos do voto do relator na decisão ACO, e ele não traz nenhum elemento probatório. A alegação se torna praticamente de direito. Então, não, é uma questão de prova básica que já foi suscitado e ele não contrapôs aos fundamentos da decisão. O Evandro, uma pergunta aí para tentar esclarecer, para encaminhar o debate. O que é que tem a ver esse problema da Argentina, no caso aí? Qual é a situação que tem lá? Teria que ver lá o Instituto lá da Argentina, qual é a situação aqui? O que tem a ver isso com o nosso caso concreto aí? O IAG é que o convênio ele foi feito para que o IAG fizesse transferência de know-how para que a SESB implantasse os cursos aqui no Brasil, né? E é disso que trata o convênio aqui, ó. Vou ler o artigo 2 aqui, que trata dessa transferência de know-how. O IAG se compromete a entregar à SESB toda a documentação correspondente aos planos de estudo de gastronomia, bem como os conteúdos de todas as matérias incluídas em tais planos, em meios gráficos e eletrônicos. O IAG se compromete a entregar todo o material didático. O IAG se compromete a conceber a programação de curso. O IAG se compromete a assessorar no layout das oficinas. O IAG se compromete a proporcionar lista de equipamento leve e utensílios. O IAG se compromete a assessorar na adequação dos programas e receitas à Cozinha Nacional Brasileira. O IAG se compromete a proporcionar job description de cada membro do pessoal gastronômico. O IAG se compromete a proporcionar informação sobre os métodos e procedimentos de trabalho e controles na área de cozinha. Então, ou seja, a SESB, pelo que eu entendi aqui, a SESB pretendia implantar esses cursos de gastronomia aqui no Brasil. E, para isso, ela foi buscar, através do convênio com o IAG, Instituto de Gastronomia Argentino, know-how para que pudesse implantar esses cursos aqui no Brasil. Tá, okay. E para isso ela faz pagamentos, né? Ela faz pagamentos. Okay. E aí ela fez a retenção nessa fonte e, posteriormente, ela teve entendimento que não, que essa retenção não era devida sobre esses pagamentos. Perfeito.
que são puramente de prova e de direito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos votar? Conselheiro Marco Rogério, proposta do relator negar provimento. Presidente, conforme já comentei anteriormente, olhando com mais atenção ao processo, acompanho o relator. Pagano. Acompanho o relator. Conselheira Júnia. Você está sem microfone, Júnia. Agora sim. A questão do know-how, eu tenho alguma dúvida aqui, mas, de qualquer maneira, como não teve a prova que ele estava assumindo ônus, e aí, nesse caso, como ele está fazendo a retenção na fonte, de um terceiro, ele teria que, no mínimo, ter comprovado que ele assumiu esse ônus, então eu acompanho o relator. Conselheiro Wilson. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Paula. Eu também olhei aqui, eu só vi uma DCTF, mas não há comprovação nenhuma de que ele que suportou o ônus do tributo, então eu acompanho o relator. Luciano. Eu acompanho o relator, presidente. Então, por unanimidade de votos, negado o provimento, julgamento encerrado. Esse processo é rito de repetitivo, então, até o item, deixa eu ver até onde vai aqui, até o item 6, já estão julgados. O próximo processo agora também é rito de repetitivo, relatoria do conselheiro Luciano Bernardi, é CSP, Companhia Siderúrgica do PCEM, deve ser PCEM, né? SP, relatoria do conselheiro Luciano, pode disponibilizar o seu voto e fazer o relatório e já ir direto para o voto, porque não há sustentação oral. Com a palavra, conselheiro. Luciano? Está sem microfone. Isso. O voto no... Só um minuto. Você já disponibilizou na pasta T? Ok, agora tá. Ok. Perfeito. Item 7, pode fazer o relatório e partir para o voto. Isso. Bom, vamos lá, então. Trata-se de um caso de compensação, aquele caso já, de maneira geral, conhecido, que é a compensação sem a retificação da DCTF, né? E aí, há o pedido, mas não a apresentação da documentação, ou melhor, não a retificação da DCTF. De maneira geral, ele pediu que fosse feita a compensação, ou homologação da compensação apresentada por Perdicomp, independente de retificação do DCTF, né? Ela tinha que ter sido feita de ofício, né? Alega princípio da verdade real, né? E negar o direito creditório da recorrente, sob argumento de erro ou falta de retificação, seria infringir o princípio da verdade real também. Bom, esse é o relatório, de maneira resumida. Passo ao voto. Já no parágrafo 8º. Tempestividade. Com base no artigo 33 do Decreto 72, e na constatação da data de intimação da decisão da DRJ, folha 59, em 10/5/19, bem como o protocolo do recurso voluntário, folha 61, conclui-se que este é tempestivo, razão pelo qual conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo. Em resumo, o que se depreende dos autos é que a contribuinte teria pago equivocadamente um valor maior no montante de R$ 30.251,73. Ao tentar utilizar o valor para compensar pouco mais de R$ 15.000, não foi homologada a compensação, uma vez que o sistema mostrou que não havia crédito disponível. Isso teria acontecido porque a contribuinte não teria retificado a DCTF, o que fez assim que tomou conhecimento da negativa. Contudo, a retificadora não alterou os valores da declaração original retificada, mantendo, assim, o mesmo resultado no sistema da Receita Federal do Brasil. Ou seja, o de inexistência de crédito a ser compensado, o que foi reconhecido pela DRJ. Por meio de seu recurso, a contribuinte pretende que seja reconhecido seu direito ao crédito e que a compensação seja homologada sem apresentação de retificadora de DCTF e que a alteração de dados no sistema da Receita seja feita de ofício pelo agente fiscal. É para se reconhecer que o direito ao crédito alegado pela contribuinte não foi refutado em nenhum momento nos autos, até porque não consta que a autoridade fiscal, bem como os julgadores nesse processo, tiveram acesso à totalidade dos documentos contábeis da requerente. Assim, não está a se debater ou limitar o direito creditório, mas sim a forma de utilização desse direito, por meio da qual pretende a requerente efetuar a compensação. Outra constatação é que não se trata de vedação à compensação.
Tal afirmação pode ser fundamentada no fato de que a contribuinte não nega que não alterou os valores na retificadora, em relação à original. A compensação é um instituto previsto em lei, que por ela deve ser regido. Contudo, é de ressaltar que a Constituição da República prevê em seus artigos 84, inciso 4 e 87, parágrafo único, inciso 2, o poder regulamentar, de forma que o Poder Executivo pode, com o fim de dar executoriedade às leis, publicar atos normativos infralegais. Além da função apontada, tais atos também têm a função de trazer segurança jurídica tanto ao contribuinte, pois sabe como proceder, como aos agentes fiscais, que adotam o mesmo procedimento em casos semelhantes. Há de se lembrar ainda que os mesmos têm responsabilidade funcional sobre seus atos, sendo, portanto, a segurança estendida a seus atos. Também é certo que os atos normativos infralegais não podem contrariar os dispositivos legais, criando, por exemplo, exigências infundadas ou demasiadas de forma a impedir ou obstar de qualquer forma o exercício do ou acesso ao direito, no caso dos contribuintes. O que se identifica é que a recorrente não retificou a DCTF, mas deveria tê-la feito de forma que a compensação pudesse ser efetuada. De outro modo, acredita que este seria um dever do agente fiscal. Entende-se que não é assim, mas que o contribuinte deve apresentar os documentos necessários e realizar os procedimentos para o exercício do direito, desde que estes sejam essenciais para a manutenção do controle e segurança dos atos e possam conferir a certeza e liquidez nos termos do artigo 170 do CTN, para que a compensação seja realizada. Em conclusão, os argumentos da recorrente que contrariam essa fundamentação não devem prosperar. Exercício do direito e contexto temporal. Dentre os seus pedidos, a recorrente pugna pela homologação da compensação. Como se afirmou, não se vislumbra que a recorrente tenha sido impedida de exercer seu direito de compensação, mas para isso precisa cumprir requisitos previstos pelas normas infralegais, até para que possa demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito. Por se tratar de situação instrumental e com base na segurança jurídica, impede-se ressaltar que os documentos a serem apresentados pela recorrente devem ser aqueles que eram exigíveis no momento em que houve a apresentação do crédito de compra. Isto porque não é possível conceber que a demora no atraso do julgamento dos recursos possa gerar uma situação em que a legislação venha a criar, por exemplo, a necessidade de da entrega de documentos que, à época da exteriorização da pretensão da contribuinte, nem existiam. Em conclusão, em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a possibilidade de direito creditório da recorrente, mas sem homologar a compensação em virtude da ausência do cumprimento dos requisitos formais. Ainda, o consequente retorno dos autos à unidade de origem, para que, depois da recorrente apresentar, se entender que deve, no prazo máximo de 30 dias a contar da publicação dessa decisão, a documentação necessária de forma que o agente possa verificar a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação e, se em conformidade com a legislação, realizá-la. Esse é um caso semelhante àquele que nós tivemos na sessão do mês passado, né, em que há discussão sobre o direito ao crédito e a instrumentalização desse direito. E aí eu segui na mesma linha, né, que essa turma entendeu, né, no mês passado, no sentido de que o direito ao crédito pode existir, mas não dá para a gente instrumentalizá-lo sem antes perceber se existe ou não esse direito. Esse é o voto. Luciano, deixa eu tentar encaminhar os debates. Mas existe alguma prova de que essa retificadora de DCTF ela tem razão de ser? Porque só nós, via de regra aqui, às vezes por unanimidade, às vezes por qualidade ou por maioria, pelo menos é o meu entendimento, meu pessoal, eu só aceito quando tem prova de que isso realmente é possível. Eu concordo que o contribuinte, às vezes, até sem retificar DCTF, ele tem direito, porque se ele mostra que tem o direito. O problema é saber o seguinte, tem alguma coisa nos autos, porque senão nós estamos reabrindo a possibilidade do contribuinte fazer um novo recurso com juntado de novos documentos. É isso que eu estou perguntando. Eu não estou dizendo que você disse isso, estou perguntando, você que é o relator que leu o processo. Não, presidente, a retificadora não foi feita, ele só tem a DIPJ. A DIPJ... Sim, mas a retificadora, a DCTF retificadora não foi feita, eu vi no seu voto. Eu quero saber o seguinte, mesmo ela não tendo sido feita, mesmo que ela tivesse sido feita, existem nos autos documentos que mostram que isso seria possível, ou deveria ter ocorrido? Ou só tem a DIPJ? Não, só a DIPJ. Tá bom, já entendi. Discussões abertas. Presidente. Pode falar, Marco.
Eu olhei o processo aqui. Ele tem umas peculiaridades, tá? E também o encaminhamento do voto final aí do Luciano, aí, que é uma coisa que também a gente tem que repensar um pouco. Mas o fato é o seguinte, esse processo aqui, até para corroborando com o Luciano para responder essa pergunta, o contribuinte, pelos autos, entende que tem um direito creditório lá para um pagamento indevido. Aí houve um despacho decisório dizendo que esse direito creditório estava alocado no DCTF. Não houve a retificação. Aliás, houve uma retificação, mas não alterou o valor. É situação clássica essa, né, Marco? Sim. Não, calma, deixa eu chegar lá. Aí ele entrou com manifestação de conformidade, alegando que na contabilidade ele não quis fazer porque na realidade estava contabilizado, tal, não trouxe provas. A DRJ... Também é situação clássica, continua sendo. Calma. A DRJ denegou porque ele não retificou a DCTF. Não falou nada em trazer provas. Também é situação clássica. Até agora não mudou nada. Não. Eu acho que aqui, o ânimo do contribuinte, tá? No momento que tu tem uma decisão dizendo que a tua negativa é por uma questão formal... E ele não trouxe depois. Mas a questão é que a decisão da DRJ também... Eu entendo que a decisão da DRJ tem que dar um pouco de caminho para ele, e ele não deu. Não deu, tá, ok. Não, a decisão da DRJ foi na linha exclusiva de que não retificando o DCTF não tem direito, ponto. E não falou nada. Aí eu só vou fazer um gancho aqui, aproveitar o que você está falando, e até usando até, acho que as palavras da conselheira Paula, que tem sempre se manifestado nesse sentido, os contribuintes, a grande maioria de pequeno porte, muitas vezes não tem condições de saber como funciona tudo isso daí. Uhum. É uma certa dificuldade, eu reconheço que, de fato, essa dificuldade existe. Até grandes contribuintes de grande porte têm uma certa dificuldade. Então, as decisões da DRJ realmente buscam dar um norte para o contribuinte. Uhum. Agora, se a DRJ não deu, aí a situação é um pouco diferente também. Eu olhei atentamente a decisão do DRJ aqui e não dá. Aí ele insiste na questão de direito, né? Que a DCTF é uma coisa secundária. A gente já discutiu várias coisas, né? Mas o próprio parecer lá aceita a retificação a posteriori do despacho decisório. Quer dizer, o que vale é o direito material nesses casos. A gente tem essa posição. E o contribuinte é que não sabe direito o que está se defendendo. Eu entendo. Agora vem o segundo ponto da questão. O conselheiro aí, o relator, o Luciano, ele propôs dar provimento parcial. Isso é uma coisa que algumas turmas têm adotado, em outras não. Historicamente, nossa turma, nesses casos, a gente tem convertido em diligência, né? Mas é uma coisa de pensar. Não vejo erro, Luciano. Tá ok. Eu não Presidente, não vejo o Evandro quer falar. Evandro. Aqui, a própria decisão da DRJ... A própria decisão da DRJ entendeu aqui que a retificação da DCTF é necessária e poderia ter sido realizado pela manifestante até mesmo após o despacho decisório. Então, qual é o caminho? O caminho primeiro que é o recorrente, o contribuinte, ele retifica a DCTF, e já que a retificação da DCTF foi feita após o despacho, que traga os documentos para comprovar que estão corretos os valores da retificadora. Só que aqui nem o primeiro passo foi dado, e foi isso que o acordo da RJ colocou. Ele, na verdade, tem uma retificação, mas ele retificou e manteve o mesmo valor. Então, eu não vejo como prosperar aqui. Ele não se dá o trabalho nem de retificar a DCTF, nem de trazer elementos comprobatórios. Por que eu vou pedir uma diligência? Não tem nenhum elemento nisso no processo porque eu faço a diligência. Porque, Luciano, você ia falar alguma coisa, o relator? Presidente, na verdade, eu não tenho problema de converter em diligência se esse for o caso. Era nesse sentido, né, para verificar se efetivamente tem o crédito ou não. A minha decisão era nesse sentido. Eu tentei não nem prejudicar, nem favorecer, apenas no sentido de verificação, por isso que foi nesse... Eu vejo que, se for necessário, assim, podemos proceder. Ok, Marcos, queria falar? Presidente, é o seguinte, assim, a contraponto ao Evandro, a decisão da DRJ, ela não fala nada em comprovação material, tá? Tanto que ela conclui o raciocínio toda dela dizendo assim, como se apontou, com base no raciocínio anterior, a retificação da DCTF é necessária. E eu não vejo isso, tá? Para mim não é condição sine qua non para entender que o contribuinte tem direito ou não.
Então, instaurado o litígio, lá com base no artigo lá 146, lá, não me lembro agora do CTN, instaurado um litígio, contribuinte, é o ônus probatório do contribuinte trazer os elementos. Mas, nesse caso aqui, o contribuinte não teve orientação, é que nem o senhor falou aqui, a gente também, na verdade material, a gente tem que dar um pouco de relação suficiente com o contribuinte. Então, nesse caso aqui, o contribuinte não, ele ficou assim discutindo, as decisões foram só em termos de direito, ninguém alertou para ele que ele trazer as provas, e a defesa dele foi só de direito. Então, na realidade, aqui, se ele induz na resposta dele que o valor estaria contabilizado corretamente, tá? Que ele entendeu que não era necessário retificar do CTF. Então, na realidade, eu ainda continuo com a minha posição aqui. Eu acho que, olhando o teor do processo, tá? Eu olhei novamente a decisão do DRJ, eu continuo com a certa tranquilidade que é essa, digamos assim, constância jurisprudencial que eu tenho votado na turma. Sua posição no sentido de converter em diligência, nesse caso, Marco. Sim, exatamente. Deixa eu alertar os conselheiros, não se esqueçam que quando quiserem falar alguma coisa, colocar aí a indicação no vídeo, né, que eu posso saber que alguém queira falar. Bom, acho que os debates foram realizados, alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, a posição do Luciano, então, é devolver lá a unidade de origem, por tudo isso que ele já colocou. A posição da turma, via de regra, em casos assim, é converter em diligência. Então, o Evandro já fez a contraposição dele, eu vou abrir a votação. Marco, você vai pugnar pela conversão em diligência? Se você pugnar e o Luciano estiver de acordo, o Luciano quer alterar o final do seu voto, no sentido de converter em diligência, para fazer exatamente o que você está pedindo aí. Então, essa é a verdade material, tá? Mas apenas para estar de acordo com aquilo que a gente, via de regra, tem decidido aqui nessa turma. Né? Não mudaria nada, apenas o jeito de escrever o final do voto, mas a finalidade é justamente buscar permitir ao contribuinte que seja analisado o que ele alegou. Fala, Marcos. Na verdade, assim, eu tenho cá minhas dúvidas do que é melhor, o Luciano e demais. A gente já discutiu muito isso. E a questão toda aqui é, se nós dermos provimento parcial e houver alguma dúvida lá na instância inferior e não der direito para ele vai ter que reiniciar todo o processo administrativo de novo. Tá. Esse é o problema. Se a instância der o provimento para ele, morreu o processo. De certa maneira, é ágil. Mas converter em diligência, reconhecer o direito material, que vai ser a mesma coisa que formular um novo despacho decisório e voltar para nós para darmos a terminativa decisória administrativa, eu acho que, de certa maneira, na média, é mais lucrativo para o contribuinte. Tá? Mas, claro, eu tenho essas dúvidas também. Mas eu, se convertir em diligência, acompanho o relator. Você vai, Luciano, então, retomando, você... Converte em diligência, presidente. Converte em diligência. Então, Marco Rogério. Acompanho, presidente. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano. Eu só estou com uma curiosidade por relator, eu não estou encontrando a DRPJ desse processo. Você sabe me dizer onde está? Espera aí, só um minutinho. Eu acho que só tem a DCTF, eu procurei também. Tem os DARFs, ele faz uma relação do imposto de renda retido na fonte, mas eu também não vi a DIPJ. O fato é que, se a gente converte em diligência, a gente pode deixar ele acostar os documentos, e aí vai ser indicado, né, os documentos que vão ser necessários para validar o crédito, porque aí a gente, na hora de descrever a diligência, a gente elabora um pouco mais. Alguém mais? Bom, continuando a votação, então. Conselheiro Pagano, você acompanha o relator? Pagano. Bom, eu estou me deparando num caso que é o seguinte, presidente, eu não vejo o DIPJ, a DCTF não está retificada. Não tem nenhum elemento de prova no processo. Tá, entendi. Então, assim, parcial provavelmente eu não posso dar, porque eu entendo que aí eu já estou reconhecendo o crédito de alguma forma, ou o direito material. Eu voto por converter em diligência para dar mais uma chance para o contribuinte juntar novas provas, quer dizer, fazer todo o arcabouço probatório novamente, que ele não fez até hoje. Senão, eu vou por negar provimento. Bom, então decide. Então decide. Você vai negar provimento ou vai acompanhar o relator? Eu vou com o relator para dar mais uma chance para o contribuinte apresentar as provas.
Marco, você já falou, você quer falar de novo, Marco? Não, só para esclarecer aí, presidente, na manifestação de conformidade, o contribuinte traz planilhas, traz DARFs, ele traz algumas informações, tá? E traz a DCTF. Então, na manifestação de conformidade, ele traz algum indício de prova, que não, talvez ele não tenha evoluído porque a decisão da RJ foi peremptória. Não retificou do CTF, não tem direito. Tá. Ok. Conselheiro Evandro. Eu vou abrir divergência aqui. O parecer aqui, ele fala na retificação do CTF, o contribuinte não fez a retificadora, a DCTF retificadora, não traz DIPJ, não traz nenhum elemento contábil para demonstrar o crédito dele. Então, eu entendo que se abrir diligência para esse processo aqui, acho que todos os outros também têm que ser dado diligência. A gente, eu acho que está flexibilizando demais nesse caso, mas então eu vou pela divergência. Senhora Júnior. Eu acompanho o relator, eu concordo. Eu acho que nesse caso, normalmente, e quando não se traz prova, mas a decisão menciona essas provas, aí eu nego provimento, mas como nesse caso ela não mencionou, eu acompanho o relator. Conselheiro Wilson. Eu acompanho a divergência, presidente, porque é o seguinte, eu entendo que o acordo da DRJ, ela tinha manifestado que o contribuinte tinha a possibilidade de fazer a retificação da CTF. Ele não fez a retificação. Na verdade, ele fez a retificadora, mas manteve os mesmos valores. Então, e não apresentou mais nenhum documento. Eu acompanho a divergência nesse sentido. Conselheira Paula, queria falar, mas você ia votar, então eu deixei. Isso. Eu, na verdade, eu tenho me pronunciado por diversas vezes no sentido de converter realmente os julgamentos em diligência quando o acórdão de manifestação de inconformidade não aponta o caminho para o contribuinte realizar sua defesa no recurso voluntário. Eu acho que, nesse caso, como a própria decisão ela só se pautou na questão da possibilidade de retificação da DCTF ou não, ora, se o contribuinte se defende dizendo que não é necessária a retificação da DCTF para provar o direito creditório, então eu acompanho o relator na conversão do julgamento em diligência para que o contribuinte, na análise do direito creditório dele, ele possa trazer os elementos de prova que a autoridade fiscal entender suficientes para análise. Aí eu apontaria uma sugestão, Luciano, se você, né, se você entender por bem acatar, mas apontar isso determinando que o contribuinte apresente os elementos de prova que possam corroborar o que ele tem alegado, apontando, né, o livro-razão, o livro diário, enfim, não sei qual é eu não vi direito a DCTF da contribuinte, mas eu apontaria aí para que ele possa juntar esses documentos para serem analisados pela unidade de origem. Certo. Bom, alguns comentários. Em relação a isso, conselheira Paula, eu vejo que não cabe ao CARF, no nosso caso, nós determinarmos o que o contribuinte tem que levar lá na unidade de origem. Eu acho que essa intimação tem que partir da unidade. A unidade que tem que dizer o que é que ela entende necessário para comprovar que o contribuinte é presente lá. Então, acho que essa colocação simplesmente converter em diligência para que a unidade de origem tome as medidas cabíveis no atendimento. Acho que devemos dizer o que ele tem que trazer de razão, acho que isso pode um pouco a nossa passada. E segundo ponto, eu só queria confirmar com o Marco, que leu o processo aí, o Orlando também leu, né? Mas eu não vi, estou lendo outras coisas ao mesmo tempo aqui, como presidente, se a DRJ simplesmente se pautou por dizer não tem retificador de DCTF, porque todos os outros casos, a esmagadora maioria dos casos semelhantes a esse, a DRJ sempre coloca não houve comprovação material dos fatos alegados, não houve escrituração apresentada, não houve... A DRJ sempre coloca. Estou perguntando, então, para vocês que leram o processo. Eu não li. Se foi apresentado só da a DRJ disse lá, olha, não vou dar provimento porque você não retificou a DCTF ou tem outras coisas escritas lá. Presidente, eu vou resumir a ler os 2 últimos parágrafos rapidinhos aqui, ó, da decisão da DRJ. A decisão da DRJ se fundamentou na necessidade de retificar o CTF. Em nenhum momento falou em prova material.
como se aprontou, a retificação do DCTF é necessária e poderia ter sido realizada pela manifestante até mesmo após o despacho decisório. Ponto. O débito declarado do DCTF, tendo em vista seu efeito constitutivo, prevalece enquanto não retificado. A retificação do DCTF é ato unilateral do contribuinte com efeito de lançamento tributário, não podendo ser suprido pelo DRJ. Ponto. Foi assim que terminou a decisão. Em um momento fala... Oi? Terminou, mas no corpo do voto não tem escrito também nada? Não fala nada. Cita o parecer COSIT, o parecer COSIT número 2 de 2015, da necessidade de retificação do DCTF e só. Okay. Então, ele até fala assim, ó, enquanto não retificar do DCTF, não cabe discutir, o débito continua existindo, tal. Não tem, em nenhum momento, a decisão da DRJ, pelo que eu li aqui, e nem toda a decisão, induz o contribuinte ao caminho de trazer uma comprovação probatória extra discussão do DCTF. Estou convencido. Vou votar e vou acompanhar a relatoria, embora reconheça, como o Evandro falou e o Wilson também, que até o Pagueiro também se posicionou nesse sentido, mais ou menos, embora tenha acompanhado o relator, e que esse é um problema sério. Acho que se começar a se abrir a possibilidade do contribuinte consertar lá na frente, assim como a fiscalização não pode consertar lançamento, o contribuinte também não pode consertar o que ele não fez lá atrás. Agora, se, nesse caso, como foi falado reiteradamente pelos conselheiros, a DRJ simplesmente se pautou pela DCTF, então o contribuinte teria condições de apresentar outras coisas. Então, eu vou acompanhar o relator. Pode falar, Evandro, mas... Presidente, a DRJ cita um acórdão aqui, né, que fala que não é líquido certo o crédito decorrente de pagamento formado como devido ao maior, se o pagamento consta no sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal como utilizado integralmente para quitar débito informado do CTF e a contribuinte não prova com documentos ilícitos fiscais e contábeis exos na DCTF. Ela não fala isso aqui é de um acórdão que ela coloca no corpo. Mas ela só trouxe para embasar o pensamento dela, mas ela não, mas realmente, esse acordo, ela transcreve porque está citado no parecer normativo 2. Só isso. Exatamente o parecer normativo 2 que fala. Ela só transcreve o parecer normativo 2 para justificar a necessidade de retificação do CTF. O parecer e aí, normativo... esse acordo está citado lá. Só um instante. Era um pouquinho, calma, gente. De cada vez. O parecer normativo COSIT 2 trata exatamente desse caso. A discussão naquele parecer é se o contribuinte poderia retificar a DCTF, né, se a DCTF retificada depois do despacho decisório poderia ser feito ou não. O despacho COSIT diz exatamente isso, o parecer, que ela pode ser retificada sim, depois do despacho decisório. Contudo, o contribuinte tem que trazer elementos contábeis para provar que ela tem direito àquele crédito. Quando você fala que não é preciso da CTF, você está pulando todo o parecer COSIT. Vocês estão criando um outro parecer dizendo, olha, o contribuinte, você não precisa retificar da CTF. O documento que o contribuinte faz confissão de dívida perante a Receita Federal não precisa ser feito. É essa mensagem que você está passando. Então, eu volto a insistir na divergência pelo não provimento desse recurso. Tá, eu vou encerrar a votação, está encerrada a votação, só vou fazer um contraponto, Evandro. Eu concordo em tese com o que você falou. Agora, acho que em momento algum, nenhum dos conselheiros disse aqui que, olha, não precisa retificar nada, não, que não interessa isso aí, não é isso. A DCTF faz parte, mas só a DCTF, assim como só a DCTF não serve para mostrar que o contribuinte tem direito a um crédito que ele está pedindo, também não serve para a situação. Mas é o primeiro passo, é o primeiro passo. O primeiro passo que ele tem que dar retificar de CTF, depois comprovar. Mas aqui nem o primeiro passo foi dado. Evandro, o mês passado eu relatei um processo, eu já não me lembro mais agora qual é, mas está aí nos arquivos, né? O contribuinte não tinha nem DCTF entregue. E ele mostrou que, de fato, ele pagou equivocadamente. Mas então, eu lembro desse processo, ele trouxe os elementos. Aqui ele não traz nada. Sim, exatamente. Nem o DIPJ ele traz os processos. Não, é só para fazer um ponto sobre a mensagem que o Evandro disse que a gente está passando. Na verdade, Evandro, é por isso que a gente não está dando provimento policial. É por isso que a gente está fazendo o pedido de diligência, né? Para avaliar se, de fato, ele tem o direito creditório. E aí, eu acho que deve haver, né, na hora da gente determinar a diligência, que a gente oportunize ao contribuinte, mesmo que a gente não fale quais são os elementos, que eu concordo, presidente, que a gente não deve elencar quais são os documentos que a gente acha que ele deve trazer,
mas oportunizar o contribuinte, trazer os documentos contábeis para que a gente também aponte, né, que ele precisa trazer os documentos contábeis para corroborar o crédito, o que ele tá dizendo. Mas eu acho que é essa a diferença de dar provimento parcial e converter em diligência. A gente não está simplesmente desconsiderando a validade da DCTF. O que a gente está só dizendo é o seguinte: eu quero avaliar se de fato esse crédito existe. Por quê? Se ele existir, é direito do contribuinte usufruir dele. É só isso. Obrigada, doutor Paulo, pela palavra aqui. Presidente. Ok, o julgamento está encerrado, então, por maioria de votos, convertido em diligência. Eu acho que o assunto é interessante, mas existem... Mas o mais importante que eu vejo aqui são dois aspectos. Em primeiro lugar, não há prejuízo nem para o contribuinte, nem para a fazenda pública. O que vai se mostrar lá é a verdade material. Se o contribuinte tem o direito, tem a documentação, ele vai ter o direito a ter o que ele pretende. Senão, não vai ter. E o segundo ponto, a gente não tem uma gabarito que você bate um carimbo, todos são iguais. Cada caso é um caso, cada processo é um processo, cada documento que se tem nos autos, cada argumento que se traz é um argumento, cada decisão da DRJ é uma decisão. Então, é por isso que existe o colegiado, né? Então, dessa forma, não vejo assim que isso aqui, decidimos todos os outros de forma diferente, esse aqui não. Acho que, no final, realmente, o que importa é buscar a verdade material e nunca nos esqueçamos, né, que no processo administrativo fiscal, o informalismo sobrepõe a forma, né? Acho que isso é importante. Julgamento encerrado por maioria de votos, convertido em diligência. Luciano, você tem que alterar, inclusive, o seu formulário para diligência. Perfeito. Okay? Prosseguindo, ainda no rito de repetitivos, o próximo processo é o de número 12, relatoria, desculpe, é o item 13, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados de Infraestrutura do Paraná. Pode disponibilizar o voto, faz o relatório e vamos em frente, Pagano. O voto já está disponibilizado. Qual daqueles ali o Pagano, que eu não achei? Agência Reguladora. Não aparece, acho que não copiou. Não copiou, não aparece aqui não, Pagano. A minha pasta está vazia? Não, tem 5 votos, mas é da Credit Shop, outros, né? O livro, Panificadora, show de bola. Então, eu vou disponibilizar. Desculpe, eu acho que eu me confundi aqui. A próxima sessão de julgamento aí presencial tem que fazer em Porto Alegre, em julho. Tá? São 10 da manhã, está fazendo 7 graus. Ó. Está chovendo também? Não, está bem quentinho. Não. Essa é a vantagem, não está chovendo. Pagano, pronto? Está dando algum problema, eu não estou conseguindo salvar esse voto. Deixa eu fechar, abrir de novo. Realmente está dando algum problema, agora que eu entendi. É por isso. Que eu já tinha salvo todos os votos de hoje. Então, nós vamos fazer o seguinte, Tereza, vamos dar um intervalinho de 5 minutos, 5 minutos de intervalo,